Opa, tá normal aí? Tá tranquilo? Tá Tá ótimo. Eita, pronto. deu uma travadinha. Deu uma travadinha. É bom esperar um pouco pro pessoal entrar, né? Sim, sim. O pessoal tá entrando aqui aos poucos. O pessoal tá aqui entrando. Né? Vou te passar a próxima pergunta, ok? Beleza. A próxima pergunta é da Thalia, né? Thalia lá de Parnaíba, né? Perguntando qual a maior dificuldade para a população em situação de rua em meio à pandemia e se há alguma intervenção do Estado que esteja sendo efetiva. Vanilson, antes de você responder, eu queria registrar aqui também a presença, né, de Carlos Venâncio, do Movimento Nacional da População de Rua de Feira de Santana, na Bahia. Isso, é de Carlos, é lá de Feira de Santana, né? Um abraço é de Carlos, meu irmão. A Carla também, lá de Feira de Santana. A Carla de Feira de Santana, né? Isso. Estamos aí, meu irmão. Manda pergunta, vamos tirar dúvida, né? Vamos fazer com que a visibilidade dessa população ela chegue para todo o Brasil, né? Porque antes de responder a pergunta da Thalia, há uma invisibilidade sobre a população em situação de rua quando a questão é políticas públicas. Só que quando vai para a questão da segurança pública, há uma visibilidade enorme para essa população, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando para criar políticas ou termos políticas públicas, essa população é invisível e só é visível se nós gritarmos, né? Gritarmos e não cessarmos esse grito. Mas quando é na questão da segurança pública, todos nos veem, né? Todos nos veem, quando eu digo todos e todas, parte da sociedade ou do poder público nos veem, porque há uma questão opressora nesse país que traz essas opressões e que tem que ter alguma população ou algum público para essa opressão ela chegar. E a Pop Rua, junto com outras populações, são, vamos dizer, esse local ou essa população que emana, que demanda essa opressão e que eles fazem muito bem, entre aspas, que eles fazem com toda a vontade. E se eles fizessem essas opressões, se eles fizessem políticas públicas como fazem opressões contra a Pop Rua, nós não teríamos tantas dificuldades ou tantas pessoas nas ruas, né? Então, só para a gente refletir. E aí a Thalia pergunta, a maior dificuldade da Pop Rua durante a pandemia, né? Isso. Thalia, são várias, né? São diversas. A gente pode até elencar algumas, mas são diversas. Inclusive, na própria, quando sai aquela proposta ou a questão do fica em casa, né? Já começa as dificuldades para a população em situação de rua, né? É legítimo, repito, é legítimo e é legítima a campanha Fica em Casa. Só que nós, né, que não temos casa, né, de Carlos, né, ou Carla, né, companheiros e companheiras da Pop Rua que devem estar assistindo. E para quem está lá na rua, no papelão, que muitas vezes, o Thalia, a Pop Rua, ela não sabe, alguns ainda, talvez agora saibam, mas no geral não sabiam nem o que estava acontecendo. Quando via as pessoas de máscara, andando nas ruas, a Pop Rua dizia, o que está acontecendo? Esse povo tudo de máscara, né? As pessoas não sabem porque a informação não chega para a população que está nas ruas, né? Então, assim, nós pensando nisso, enquanto movimento, não sei se eu mandei para você ou Analisa, nós criamos informativos, né? Sobre a Pop Rua. Fala, traz aí o informativo aí, para cá. Estamos aqui, peraí. Criamos informativos sobre a Covid-19, né? Pandemia do vírus, né? Criamos informativos também sobre o movimento, né? Até para dar visibilidade, para que a galera conheça modos de luta. E nós entregamos, tanto nos abrigos, quanto nas ruas de Natal, quando estamos fazendo nossas ações. Então é isso também que o poder público poderia e deveria estar fazendo. Oi. Desculpa, eu estou te interrompendo porque eu perdi tua imagem. Vocês conseguem ver o Wilson aí? Eu estou
imagem, tô só com voz. Mas eu tô aqui. Quer que eu saia e entre de novo? Vou sair e entrar. Eu acho melhor. Eu vou sair. Acho que foi a internet aqui. Pronto, só um minuto, gente. O Vanilson tá voltando. Pronto? Melhorou? Pronto. Então, a Thalia perguntou a maior dificuldade para a população diversa, desde a questão do mesmo a questão, Thalia, da higienização pessoal dessa população, a questão do acesso à água. Voltamos ao problema. Estamos sem imagem novamente. Mas estão ouvindo? Eu tô, mas a galera tá dizendo que não, que tá sem som e sem imagem. Vou sair novamente. Tá. Já, vou sair de novo aqui. Deu certo agora? Tá vendo agora, ô Mona Lisa? Tá vendo? Boa tarde a todos e a todas, bem-vindas e bem-vindos, tá? Estamos aqui aguardando o Vanilson entrar.
Oi, gente, bem-vindas e bem-vindos, né, a mais um Nepsis na Quarentena. O Nilson já solicitou aqui a entrada, tá? Já já a gente inicia. Boa tarde. Melhorou? Oi, Vanilson. Tô te escutando, mas não te vejo. Vixe. Rapaz, eu tava tentando entrar, aí ia para outra página, mas eu vou sair de novo e vou entrar de novo. Tá, aqui para mim ainda tá conectando, então eu vou cancelar, tá? Certo, Vou cancelar certo. e você solicita. Agora tem voz e... Agora tá ótimo. Agora deu certo. Beleza. Acho que a internet é que não tá tão legal, mas vai dar certo. Mas tá me vendo e ouvindo bem? Tô, só que a imagem tá travando um pouquinho, tá rodando. Te escuto bem, a imagem tá travando. Certo. Vamos iniciar assim mesmo ou você acha que sai de novo? Porque a gente já saiu umas 3 vezes, né? O que é que você sugere? Como é que você prefere? Eu vou sair novamente e aí eu entro para ver se resolve, beleza? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar... Só um minuto, gente, vai dar certo. Pronto. E agora, melhorou? Pronto, agora tá ótimo. É as tecnologias. Então, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos, né? Boa tarde a todos e todas presentes no Nepsis na Quarentena, né? Bem-vindo, Vanilson, agradeço a sua presença, né? Hoje que é o aniversário do Vanilson, né? E ele está nos dando esse presente, né? Vanilson, né? Já apresentei anteriormente, mas como nós caímos, né? Vou apresentar novamente, né? Vai conversar conosco hoje, né? Sobre os desafios postos para a população em situação de rua antes, durante e após a pandemia da Covid-19, né? Vanilson Torres, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, coordenador do Movimento Nacional, coordenador do Movimento Nordeste e coordenador do Movimento do Rio Grande do Norte, e também conselheiro nacional de saúde do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? Vanilson, quero te agradecer, né, pela recepção, né, desde o primeiro contato, sua solicitude, sua recepção. Quero agradecer por estar aqui conosco hoje, né? Certeza que você tem muito a contribuir aqui conosco, né? E vamos juntos criar um espaço de reflexão, de discussão sobre a situação da população em situação de rua nesse momento em que enfrentamos a pandemia, né? Seja bem-vindo, né? Fica o meu agradecimento, né? Então, eu te passo a palavra, como nós já combinamos anteriormente, né? Tempo livre para falar. Caso a live encerre, que ela encerra com 60 minutos, a gente pode reiniciar, certo? Para responder perguntas, para dar continuidade à fala. Né? Te agradeço, te passo a palavra. Beleza, boa tarde a todos e todas os instagranautas, né, como a gente está chamando. Primeiro agradecer pelo convite, né, do Nepsis. Tivemos aí no Piauí, mais precisamente lá em Parnaíba, no encontro de Educação Popular em Saúde, né, com o professor Vladimir, com a Simone Leite, da Nepsis. E nós vamos começar a encerrar a live de uma forma poética, né? A gente vai começar contando um pouco da história de como surge o movimento, através da poesia chamada Dia de Luto, mas também de Luta, quando na oportunidade, né, naquela trágica oportunidade, 7 pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas
lá na Praça da Sé em São Paulo, de 19 a 22 de agosto. E começa assim. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua, na Praça da Sé, morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pensem que é fácil. O massacre continua quando é negado direitos à população em situação de rua. Alguns estados conquistaram direito à saúde, trabalho e até habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia, vamos ocupando as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Nossa luta continua. Agradecer a quem deu os parabéns, né, pelo nosso aniversário hoje. E hoje participamos de uma reunião com o município de Natal, Ciampiru, a DPE, DPU, e na ocasião eu relatava que o maior presente que nós ganhamos hoje é ter vocês que estão aí do outro lado, é ter a Mona Lisa, é ter o professor Vladimir, é ter tantos e tantas, né, que lutam para e com a população em situação de rua no Brasil. Ainda mais nesse período de pandemia, onde temos que, inclusive, resguardar as vidas da população em situação de rua, né? Mas como isso é difícil no momento desse de pandemia. Então nós agradecemos aos apoiadores e apoiadoras do Movimento Pop Rua no RN, do Movimento Pop Rua no Brasil e até nos estados que não tem um movimento, mas que tem pessoas, tipo Piauí, que não tem um movimento, mas que tem pessoas comprometidas com essa causa, com essa luta, que não é a luta de uma pessoa só, mas é a luta de uma humanidade contra as desumanidades que acontecem contra essa população em situação de rua historicamente. Nós temos aqui a cartilha Conhecer para Lutar, que é uma cartilha do Movimento Nacional, onde eu gostaria de ler só um trecho antes de iniciar na discussão, antes, durante e depois, mas que tem relação também com a questão. No trecho, a realidade das ruas. É comum ouvir que as pessoas que estão nas ruas são as únicas responsáveis por esta situação. Muitos perderam seus empregos e romperam vínculos afetivos por não conseguirem conviver dentro de suas casas. Outros, pela dependência química, tiveram estas relações agravadas. O que se vê é um processo de perdas do trabalho, da família, dos amigos e até mesmo da esperança de viver. Aí vai uma pergunta para todos e todas: será que a pessoa que vai para as ruas é totalmente responsável por esse processo de perdas? Ou esta situação está vinculada à forma como a sociedade está dividida entre ricos e pobres? Continuando, a maior parte das pesquisas aponta que a maioria das pessoas que estão nas ruas é da própria cidade ou região de origem. Elas apresentam em suas vidas histórias de desemprego e trabalhos instáveis e precários, como os da construção civil ou atividades específicas de rua, como guardadores de carro e catadores de materiais recicláveis. E aí eu acrescento agora também os limpadores de para-brisas, né? Chegam a perder a própria condição de ser trabalhador ou trabalhadora. Os sentimentos de fracasso e de impotência perante a vida roubam-lhes o espaço da esperança. Então, iniciando dessa forma que a gente vai fazer esse debate, né? O debate sobre os desafios para a população em situação de rua antes, durante e após a Covid-19. A gente percebe que esse debate está latente no Brasil e no mundo. Agora eu vi aqui na TV que lá nos Estados Unidos, cerca de 60 sem-tetos já morreram de Covid-19. Eles estavam dormindo em trens lá, diante dos serviços essenciais, que tem que usar o trem no outro dia, os trens
a Prefeitura de Nova York proibiu, fechou os locais que ficam os trens, só abrindo pela manhã, mas estão abrigando a própria rua ou os sem-tetos em hotéis, né? Hotéis esses que já existem também no Brasil, mas só existem em 2 cidades, Cuiabá e Osasco. Então é isso. Você quer direcionar a pergunta, ou no caso, o antes, o durante e o após, ou Mona Lisa? Eu acho que nesse momento a gente está muito curioso, para te escutar mesmo, né? Assim, acho que, como a gente conversou naquele esquema prévio, né? Você poderia trazer essa situação do antes, com as políticas e tudo, à medida que eu for apresentando, a gente quer priorizar sua fala, a gente vai perguntando, né? E aqui vou te passar os abraços que a galera tá mandando aqui, tá certo? Agradecer a Associação Brasileira de Redução de Danos, que está se fazendo presente, e lhe parabenizando. Beleza. Então, assim, só para contextualizar, para quem não me conhece, eu passei em situação de rua 27 anos aqui em Natal, né? Eu vim para as ruas com 11 anos, 12 anos, me perdi minha mãe em 85, meu pai vem da nossa casa, se muda para São Gonçalo do Amarante, para casa de outra mulher que era viúva, que passou a ser nossa madrasta, e aí eu comecei a sofrer abusos de violências, né? Abusos violentos, ou abusos por parte da violência, tanto do meu pai quanto por ela, e eu passei a apanhar muito e tal. Então, a partir depois de um ano, eu decidi ir para as ruas de Natal. Com 12 anos eu vim para as ruas de Natal, buscando a liberdade ou buscando uma esperança que eu não conseguia ter lá, porque além de ter perdido minha mãe com 11 anos, eu também perdia a tranquilidade, se é que assim pode dizer, de ter um lar. Então a gente não tinha um lar, a gente tinha um local como se fosse uma masmorra, onde a gente sofria várias violências. E vim para as ruas de Natal com 12 anos, né? Passei a morar nas ruas e tive um tempo de casamento ou de junto, porque eu não me casei, eu me juntei, mas terminei voltando para as ruas e saí das ruas agora em 2014, após conhecer o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, em 2012. Ainda passei 2 anos nas ruas, e só foi em 2014 que eu conheci minha companheira, né? Que, interessante até falar isso, que ela me levou para morar na casa da mãe dela. E aí, vocês imaginam, né? Alguém chegar com uma pessoa em situação de rua, na casa da mãe, e dizer: mãe, esse é meu novo namorado, ou é meu namorado, ou é meu companheiro, e ele vai morar aqui com a gente. E aí, eu, enquanto pessoa em situação de rua, fui morar lá. Para mim foi muito complicado, mas a rua, ela é tão difícil quanto qualquer complicação. Então, a rua nos ensinou muitas vezes a ter estratégias, e uma dessas estratégias foi eu me adaptar ao ambiente e buscar estar trazendo essa realidade para minha sogra, que hoje, no tempo também me acolheu muito bem, e que hoje nós nos amamos muito, né? Se é que tem pessoas que dizem que não amam a sogra. Eu amo a minha sogra, né? Apesar de todas as pessoas terem dificuldades enquanto seres humanos, não seriam as sogras diferentes, né? Então, todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas são diversas, todas as pessoas são difíceis, inclusive. Então, assim, o antes pandemia, a gente poderia tratar na questão de políticas públicas, né? Ou na ausência dessas políticas. Porque, assim, se a gente pensar, Piauí agora, o ano passado, foi que instituiu a política estadual para a população em situação de rua, não é isso, Mona Lisa? Isso. O ano passado ou foi já esse ano? Isso. O ano passado. E o consultório de rua, ele ainda ele existe como projeto, mas ele ainda não está efetivado, né? Pois é, e aí é uma complicação porque poucos estados têm uma política estadual para essa população em situação de rua. Apesar do movimento existir desde 2004, poucos estados têm políticas, têm uma política estadual. E aí é importante que haja políticas tanto na assistência social, quanto enquanto consultório na rua na saúde, mas é preciso haver também políticas públicas estruturantes, né? Coisa que, assim, no Brasil, nós do movimento e outros coletivos lutam constantemente para a implementação dessas políticas, porque se não houver uma política municipal para a população em situação de rua ou estadual, consequentemente não se haverá como cobrar políticas públicas ou a garantia delas, ou a efetivação dessas políticas. Então, assim, é importante ter essas políticas públicas, é importante que os municípios
façam um aceite da política nacional para a população em situação de rua, que foi instituída depois de muita luta, através de vários coletivos, né, dentre eles o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. No dia 23 de dezembro de 2009, é instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Cabe a cada estado, a cada município, fazer adesão e criar ou proporcionar políticas públicas, seja na área da assistência social, da saúde, ou políticas públicas estruturantes, no que confere ao artigo 5º, ou seja, da Constituição, que garante a questão da habitação, trabalho, emprego e renda, e de educação, esporte e lazer, dentre outras políticas. E aí, nós teríamos nosso único censo nacional da população em situação de rua, aconteceu em 2008, né, que foi o censo feito pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social, onde contabilizou-se cerca de, se eu não me engano, 31 mil pessoas em situação de rua. Por quê? Porque Recife, se eu não me engano, e Minas Gerais já tinham um censo próprio, ou Rio de Janeiro, se não falha a memória. Então, assim, houveram outras diversas cidades, contabilizou-se só esse número. Mais recentemente, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Ampliada, ele fez um censo em 2016, se eu não me engano, 2017, onde contabilizou 101 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Há um detalhe importante que esse censo foi feito através do CadÚnico. Se a gente imaginar que grande parte dessa população não está inserida no CadÚnico, a gente pode quadriplicar esse número. Só que o próprio CadÚnico, agora em fevereiro de 2020, traz no seu escopo a questão de 146 mil famílias inseridas no CadÚnico. Quando eu falo família, eu falo também de pessoas sós, né? Famílias ou pessoas sós, ou pessoas unitárias no CadÚnico. Então, 146 mil pessoas, segundo o Ministério da Cidadania, agora estão no CadÚnico. O Ministério da Cidadania afirma que 47% dessa população está no CadÚnico. Então, a gente vê que 53% está fora desse CadÚnico. Então, a gente vê que esse número ele é muito maior. Só que tem pessoas em situação de rua que não sabem também o que é o CadÚnico, têm dificuldade no acesso. Por isso que a gente defende que o censo 2020, que a gente defendeu e defende, que o censo do IBGE contemplasse a população em situação de rua. Essa discussão vem desde 2017, chega 2018, o IBGE afirma que não tem competência e nem modos e nem modalidade para contar essa população em situação de rua. E aí a gente ficou frustrado enquanto movimento, outras entidades se frustraram e ficaram se perguntando se o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não conseguem contar, não tem metodologia para essa contagem, quem teria? E aí nós, enquanto coletivo, quando eu falo nós, eu falo o Movimento Pop Rua e outros coletivos, entramos com ações junto à DPU, através do Renan Sotomayor, que é o defensor público do Rio de Janeiro, e hoje está presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde a DPU do Rio de Janeiro entrou com ação contra o IBGE. O IBGE vira réu, né? O IBGE vira réu, o IBGE recorre, há uma derrubada do recurso do IBGE. O IBGE diz que vai contar a Pop Rua, mas só uma parte dela, que seria pessoas, entre aspas, domiciliadas, ou seja, que estejam em ocupações, em serviços que prestam serviço a essa população em situação de rua, ou locais como logradores, como viadutos, ou locais de concentração da Pop Rua. E a gente sabe que não vai contemplar toda a população em situação de rua, por quê? Porque para haver políticas públicas a nível nacional, é preciso sabermos quantos somos, onde estamos, quem somos, como vivemos. E aí, se essa parte sendo censeada, não vai dizer o tamanho dessa população. Mas, por outro lado, também já é um avanço,
porque antes o IBGE nem a Pop Rua queria, ou achava, ou dizia que não tinha como contar. E aí, o censo, o Covid-19, ele vem e o censo 2020 é transferido para 2021. Daqui para lá, muitas águas vão rolar e a gente espera que a gente consiga mais avanços dentro do IBGE, né? Sobre essa questão da Pop Rua. Então, é basicamente isso, né? É importante, sim, também ter a questão do moradia primeiro, que o moradia primeiro, ele vem na perspectiva lá do exterior, que é o House First, que é modalidades de moradia. A gente tem uma discussão no Brasil de que é importante a Pop Rua ter moradia, porque tendo a moradia, ou trabalho, emprego e renda, ela conseguirá acessar outras políticas, né? Principalmente a moradia tendo, eu vou ter um endereço, né? A grande dificuldade da Pop Rua hoje no Brasil é comprovando de residência, porque se eu vou para uma empresa, deixar meu currículo e eu tenho lá o meu endereço de serviço para a população em situação de rua, seja centro pop, acolhimento, albergues, abrigos, o empresariado e as empresas não vão nos contratar. Agora, se houver iniciativa do poder público, municipal, estadual, para que haja parcerias com essas empresas, claro que vai haver alguma forma de contratação. Mas a gente vê nessa discussão para que a moradia chegue para a população em situação de rua. E aí chega o House First, teve um seminário internacional, junto com a União Europeia, o Movimento Pop Rua, o Conselho Nacional, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde essa proposta do House First foi apresentada. Alguns estados começaram a busca pela implementação. Goiânia, através do coordenador do movimento Pop Rua, o Eduardo Matos, ele conseguiu, através do CIAMP Rua, né, uma parceria com o Estado. CIAMP Rua é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas da População em Situação de Rua, conseguiu fazer uma parceria com um projeto piloto de 20 unidades, através do governo do Estado. Se eu não me engano, Curitiba também tem o Moradia Primeiro. Porto Alegre tem, porém, é uma dificuldade quando se faz, ou não se consegue êxito quando se faz um projeto sem a participação da população, que ela vai ser inserida nisso. Ou seja, em Porto Alegre, segundo relatos, né, do movimento lá, a modalidade de moradia primeiro lá em Porto Alegre, ela, de certo modo, ela é opressora. Como assim, Vanessa, opressora? Porque ela não dialogou com os movimentos que lidam com a Pop Rua, ela não dialogou com a população em situação de rua, simplesmente trouxeram de cima para baixo, dentro dos gabinetes refrigerados, uma proposta de que a Pop Rua iria alugar, ou a prefeitura iria alugar a donos de cortiços, donos de casas, e muitas vezes a Pop Rua é inserida, muitas vezes não, a Pop Rua é inserida nessa moradia primeiro, em pequenos cubículos, divididos cubículos com aquelas tábuas de madeirite, onde a Pop Rua não tem a garantia da moradia, e sim de um espaço mínimo e sem condições, inclusive, de higiene. Então, é preciso que a moradia primeiro chegue para a população em situação de rua, discutindo com essa população que está em situação de rua, ou com seus representantes. É preciso que o moradia primeiro ela possa sentar com os representantes, com a sociedade civil, para discutir o modelo de moradia primeiro. Nós temos uma máxima no movimento que diz: nada sobre nós sem nós. Então, se o serviço é para mim, e se a Mona Lisa é quem vai discutir, a Mona Lisa não passou pela situação de rua. Então, ela talvez esqueça de algo ou não consiga trazer toda a questão na sua fala. Mas quando vem para mim, ou para qualquer um que está na frente dessa luta, ou para qualquer um que está minimamente lutando, com certeza haverá êxito no Moradia Primeiro ou qualquer outro programa. Então, assim, só para deixar claro, não se discute programas para populações específicas sem a participação dessas populações. Por isso que o Moradia Primeiro, no geral, ele não está funcionando para a população em situação de rua nesses modelos
que está sendo trazido de cima para baixo. Então, esse era o antes, né? Se tiver perguntas, pode fazer, Mona Lisa? Temos várias perguntas aqui, né? Assim, eu até tenho uma pergunta minha também, mas eu acho que cabe mais no durante. Então, vou passar a pergunta da galera, certo? Também agradecer a presença do Comitê Pop Rua Estadual de Pernambucano, que está aqui presente, certo? A primeira pergunta é da Cristina, né? Cristina pergunta: aqueles que permanecem nas ruas, quais ações pontuais que se pode fazer para colaborar? Isso. Essa discussão é muito complexa, né, Cristina? É a Cristina Bove, não? Cristina Bove, não, né? Que é da Paixão do Povo da Rua? Eita, eu não sei te dizer, Vanilson. Beleza. Mas se for ela, um abraço. Se não for ela, um abraço também. Então, estamos enfrentando esse Natal, inclusive, né? Os abrigos foram abertos só para 100 vagas, né? Só foram preenchidas 100 vagas, 90 vagas. Só que, assim, há a questão do isolamento, a questão do contágio. Então, quem entrou nos serviços, que foram 90 pessoas, se saísse, não pode mais entrar. E mesmo aqueles que nunca entraram, não poderão acessar por causa da questão do contágio. Então, há um número, cerca de 90% em Natal, da população ainda nas ruas, né? E que ações são necessárias para acolher ou atender essa população? Tem que ter várias ações, que a gente fala também no durante, né? Que seria a questão mesmo da busca ativa dessa população através da aproximação social, que se chama-se na assistência abordagem social, a questão da infraestrutura dos consultórios na rua, ou dos recursos humanos, ou da ampliação dos consultórios na rua, para estar chegando na população em situação de rua, a questão de abrir-se, como alguns municípios estão fazendo, mas uma pequena parte somente, de torneiras, chuveiros, pias, água potável, outras situações que possam estar garantindo o combate à Covid-19 e aí a higienização pessoal da população em situação de rua. E aí não é também só isso, né? Tem outras questões, que são as questões da alimentação, porque durante a Covid, e aí vocês sabem que isso aconteceu, quando se disse fique em casa, nós trabalharemos por você, alguns grupos, ou cerca de 90% dos grupos, creio que no Brasil, pelo menos aqui em Natal, foi 90% dos grupos, deixaram de fazer os trabalhos nas ruas de Natal e com certeza no Brasil. Legitimamente, a campanha Fica em Casa, ela é legítima, mas é importante que haja os cuidados necessários para que a população em situação de rua, além de poder, além de repente, ter que ou ser atingida pelo Covid-19 e morrer, não morra de fome, também não venha morrer de sede, né? E aí, nós aqui em Natal, enquanto movimento, lançamos uma campanha chamada A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, quando a gente está dando visão e vazão a essa questão da garantia da alimentação, água potável, álcool em gel, máscaras, inclusive dentro dos abrigos de Natal também, estamos dando suporte. Então é isso. E aí eu gostaria até de voltar para um pouco da questão do abrigo, porque quando, né, Cristina, quando se diz assim, você não pode mais entrar porque pode trazer o contágio. Para poder determinar isso, é importante que os municípios, e aí é para todo o Brasil isso, né? Está acontecendo no Natal e a gente está dialogando para que isso mude. Os municípios precisam criar outras formas de abrigamento. Se não pode permitir entrar no abrigamento de isolamento pelo contágio, então, para que isso seja determinado, é preciso criar outros modelos de abrigamento. Não só isolamento, e sim modelos de abrigamento para famílias, que tem um grande número de famílias nas ruas do Brasil, modelos de centro-dia, não fechamento dos centros POPs. Então, assim, a garantia de EPIs para trabalhadores, para trabalhadoras, informações em linguagem popular, tanto para trabalhadores e trabalhadoras quanto para usuários e usuárias, porque é uma doença desconhecida, muitos não têm acesso às informações, muitos não têm nem tempo, enquanto trabalhadores e trabalhadores, de ter acesso às informações, a não ser pela internet, porque no dia a dia não tem como estar lendo. Então é importante ter esses cuidados para que um local que vai ser aberto para essa população não seja um local de exclusão e de não acesso para essa população.
Obrigada pela resposta, Vanilson. Passo agora para a primeira pergunta da Bela Aquino, né? Que te pergunta como pensar políticas estruturantes na pós-pandemia, uma vez que os governos estaduais e federal não viabilizam esses cidadãos, né? Aí você escolhe se quer responder agora ou se quer falar só no pós-pandemia. Fica à vontade. Pronto. Bela Aquino, é Isabel Aquino, né? A Isabel Aquino, que é lá da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social de Pernambuco, né? A Bel, mais conhecida como Bel. Um abraço, Bel. Essa pergunta pode ficar, Bel, para o pós-pandemia, não é isso? Porque justamente a gente vai tratar no último ponto, não é isso, o Mona Lisa? Mas também pode responder agora, se quiser. Sim, fica à vontade. Mas assim, Então, aí a gente já entraria no último ponto, né? Porque a gente entraria tudo. É melhor, Bel, a gente responder no último ponto, porque a gente vai tratar de tudo isso, o pós-pandemia, beleza? Pronto, então vou passar agora para a pergunta da Leonilde Mukoyama, né? Na verdade, ela só afirma que estão batalhando em Araraquara, em São Paulo, para o consultório de rua, né? Aí tem outra pergunta da Bela Aquino, que afirma: vivemos um desgoverno de desmonte e que com essa pandemia estão realizando ações apenas compensatórias mediante a pandemia, né? Qual a forma de pressão que podemos fazer para acelerar as ações estruturadoras? Porque as políticas, elas estão aí, mas não estão abarcando esse segmento. Pronto. Então a gente já entra no segundo ponto, não é isso? Porque essa pergunta também faz parte do durante. A gente já pode entrar no segundo ponto? Nós temos aqui, temos a pergunta da Thalia, que acredito que é durante também, né? As outras questões da Bela, né? Acho que tem uma aqui que pode ser agora. Quando ela pergunta, pronto, né, como fazer esse acolhimento à população em situação de rua se não tem um real quantitativo da pop rua nos estados brasileiros? Exatamente. Como é o nome dela? Desculpa. Vá. Ela pergunta também como trabalhar a consciência política dos gestores quanto às especificidades dessa população. Beleza, então como é o nome dela? É a Bela Aquino. O nome dela? Ah, Bela, né? Então pronto. Isso. É o que a gente trouxe no antes, né? A ausência de censo, do censo nacional, faz com que o governo federal, e aí é estratégico do governo federal, né? Porque durante a transição Temer-Menaro, houve vários desmontes, mas também a gente não pode deixar de falar dos governos populares, né? Poderia ter sido feito, não o censo, porque não teria como, mas ter avançado em várias políticas, ter avançado em vários programas durante os governos populares. Pena que nosso país é governado na questão quando um partido ele tem que fazer alianças com outros para poder governar em nome da governabilidade. Mas, assim, perdemos uma grande oportunidade de estar construindo mais políticas, né, para a população em situação de rua e para outras populações durante os governos populares. Então, assim, a questão desses serviços, é importante também que os estados e municípios tenham suas responsabilidades, né? A gente sabe que é importante que o município, a cidade de Recife, faça um censo, como fez em 2008. É importante que vai fazer de novo agora, que a gente está sabendo, ou antes da pandemia iria fazer. É importante que os estados e municípios possam estar fazendo seus censos sobre a população em situação de rua, porque é lá nesses locais que moram ou que transitam as pessoas em situação de rua. Então, cabe aos municípios brasileiros estarem fazendo isso. Como conscientizar gestores, né? Acho que é através de muito diálogo e desses gestores conhecerem essa população em situação de rua. A Bela testemunha que estivemos aí em Recife, junto à Secretaria Estadual de Ação Social, né, Bel? Quando na oportunidade nós trouxemos a questão da pop rua junto com o movimento lá de Pernambuco, e nós dissemos assim para o gestor, né, que estava lá enquanto secretário, que ainda está. Nós dissemos assim para ele, viu, o Mona Lisa, que ele, não só ele, mas os gestores, eles têm o poder da caneta na mão, né? A caneta dele, ele tem o poder da caneta. Ele poderá usar
para beneficiar alguém ou para prejudicar alguém. Cabe a ele usar a caneta, né? E aí, ele será lembrado antes, durante e após usar essa caneta, inclusive, para que essa caneta foi usada, em que essa caneta foi usada, ou em que benefícios trouxe para a população que essa caneta foi usada. Então, assim, é usar a caneta, mas também, principalmente, conhecer esse público, né? Porque, assim, a mídia brasileira, ela colocava que a população em situação de rua são drogados, são bandidos, são marginais, e aí não leem sobre essa população, não sabe as suas especificidades, o porquê que vai para as ruas, e a pandemia vai mostrar isso agora, né? Durante e pós-pandemia, que por ausência de políticas públicas, por catástrofes naturais, por epidemias ou pandemias, por questões familiares, por questões econômicas, por crises, ou por não aceitação familiar, por questões psicológicas, por desilusões amorosas, por desemprego, as pessoas vão para as ruas. Então, assim, não é uma questão de álcool e drogas tão somente. Não é uma questão de ser bandido ou deixar de ser bandido, né? Porque os maiores bandidos a gente sabe quem são, né? Mas é mais fácil culpabilizar quem está lá nas ruas, é mais fácil ter medo dessas pessoas, é mais fácil criminalizar quem está lá no papelão, né? Quando quem está na mansão, ela não tem essa criminalização, porque há uma questão capitalista em volta, há uma questão de poder concentrado, mas é importante que os gestores conheçam essa população, que eles possam se reunir com a representação dessa população e possam usar o poder da caneta que ele tem no momento, ou a tinta, para beneficiar ou para trazer políticas públicas para a população em situação de rua. E aí não é favor, é dever do Estado, né? A saúde, quando diz saúde ou políticas públicas, é direito do cidadão e da cidadã e dever do Estado, né? Nós sabemos também que vivemos um momento no Brasil de Estado mínimo, de retirada de direitos, né? Muito grande. Quando eu digo retirada de direitos, eu falo da reforma trabalhista, da emenda constitucional 95, da precarização do trabalho, da terceirização, de várias questões que envolvem a retirada de direitos, e com isso fez com que, inclusive, agora na pandemia, nós estivéssemos passando por tantas dificuldades, o SUS não conseguindo abarcar toda essa demanda, porque há uma emenda constitucional 95 em curso, que congela investimentos nas políticas sociais durante 20 anos. Então, temos que lutar também pela revogação da emenda constitucional 95, porque sem recursos nós não iremos para lugar nenhum. E aí estamos vendo, durante e após a pandemia, a importância que é o Sistema Único de Assistência Social nesse país, a importância que é o Sistema Único de Assistência Social desse país, a importância que é o Sistema Único de Saúde desse país. É onde todas as populações irão desembarcar ou irão desembocar quando há crises, quando há pandemias, quando há qualquer dificuldade estrutural, desemboca na saúde através do SUS, desemboca nas ciências sociais, da ciência social através do SUS. Então, que os governantes, os governos, possam valorizar o SUS, possam valorizar o SUAS, né? E aí, nós sabemos que não há essa valorização por parte de governos, mas que aprendam com a pandemia, que a pandemia nos trouxe reflexões. E a mais importante de todas é que o dinheiro talvez compre, inclusive, móveis, compre alimentos. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ela não pode comprar a vida das pessoas. Mas é preciso investir esse dinheiro em ações de saúde, em ações de assistência, para que essas pessoas não venham a perder suas vidas por negligência do Estado, por incompetência de governantes que dizem que é histeria, que dizem que é gripezinha, que menosprezam um vírus que é tão mortal e letal e que está indo na contramão, inclusive, do mundo inteiro. Só o Brasil está indo na contramão quando diz isso. E quem vai pagar o pato, ou quem vai pagar a conta, é o povo brasileiro, chorando seus mortos, não conseguindo vê-los enterrar, não conseguindo nem chegar perto dessas pessoas. Então, que nós possamos também ter consciência
de que não é uma coisa só, são várias coisas, inclusive no macro, que envolve e que faz com que nós soframos nesse momento, né? Então, 2022 vem aí, vamos saber escolher nossas representações. 2020, possivelmente, vai ter eleição para prefeito, para vereadores. Vamos escolher aqueles que estão do lado do povo, não contra o povo, com seus projetos, com suas emendas, com suas falas preconceituosas, racistas, fascistas, demagogas e, consequentemente, atingem toda a população brasileira. Vanilson, ainda nessa dimensão do pré-pandemia, né, Querol te pergunta, né, fala-se muito dos inúmeros desafios e das perdas encontradas na vida no trecho. Diante da sua experiência, você consegue eleger potencialidades de viver na rua? Existe? Sim, claro. É a Carol Gomes, lá de Salvador? Não, deve ser. Carol Castro, de Parnaíba. Ah, Carol Castro, pronto. Olha só, claro que existe, né? Eu acho que eu sou um exemplo dessas potencialidades, não me gabando, mas quem está na rua, inclusive, são sobreviventes de um sistema, né? São sobreviventes de uma masmorra. Quem está na rua é a classe trabalhadora. Eu acho que a gente, enquanto brasileiros e brasileiras, não acordamos ainda para isso. Quem está nas ruas desse país é a classe trabalhadora oprimida desse país, que por diversas situações vão para as ruas. Quem está na rua, é claro que tem pessoas que nasceram nas ruas, mas a maioria tem casa, tiveram casa. A maioria tem uma história por trás. Então, assim, há potencialidade sim, porque se você imaginar que lá em Recife, Pernambuco, tem 2 professores nas ruas, que é um de sociologia, né, que a Bel aqui não conhece, tem outro professor, temos psicólogos nas ruas, temos advogados, temos até milionários nas ruas. Você acredita nisso? Tem milionários nas ruas, é só você buscar aí na internet, você vê que são pessoas que se desiludiram com alguma situação na sua vida, desilusão amorosa ou existencial, e buscam na rua essa liberdade, buscam na rua esse fazer. Então, assim, existe. Por isso que a Pop Rua é heterogênea. Por isso que ela é diversa. Porque ela abarca toda a população brasileira. Porque existem todas as populações em situação de rua. E essa população em situação de rua, ela tem sim essa potencialidade nas ruas. Temos profissionais de diversas áreas, temos artistas, temos pessoas que, antes de tudo, são guerreiros e guerreiras nas ruas desse país, né? E sobrevivem em meio ao caos, em meio à fome, em meio à incerteza, inclusive, se vão amanhecer vivos ou vivas. Então, assim, Carol Castro, assim, potencialidade nas ruas. Carla ainda pergunta como os movimentos da população em situação de rua vêm se fortalecendo com os demais movimentos de outros estados, né? E registro também aqui a presença de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso. Mato Grosso nós não temos movimento lá, infelizmente, porque onde tem movimento, a luta se torna mais dinâmica, mais acessível. Ela fala durante a pandemia, porque na pandemia está uma sobrecarga muito grande, não só para o movimento Pop Rua, mas creio que para toda a população brasileira, para todas aquelas pessoas que, inclusive, estão trabalhando em home office, né? Porque quem pensa que não, quem está em home office não trabalha mais do que quem está mesmo no dia a dia trabalhando. Então, a gente tem essa consciência que é importante se relacionar com os movimentos, só que na história do Brasil, dos movimentos sociais, há aquela questão de cada um seu quadrado, infelizmente. Nós defendemos, inclusive, que haja essa junção, que haja essa luta coletiva. Porque quando eu luto só por mim, eu quero isso, e aí o movimento LGBTQI+, diz, não, eu quero isso, os ciganos dizem, eu quero isso, termina esse querer, esse isso, ficando fatiado, e não contemplando as necessidades dos movimentos. Então é importante, sim, termos essa luta conjunta. E aí, há muito tempo que eu digo isso. Quando saiu o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, eu digo sempre, é muito lindo, maravilhoso,
sensacional, ninguém solta a mão de ninguém. Mas será que não é preciso, primeiro, pegar na mão e na mão de cada um? Será que não é preciso dar as mãos para que a gente pegue? Será que a gente está pegando nas mãos da população em situação de rua? Do LGBTQI+, do povo cigano, do povo indígena, dos povos quilombolas, dos povos de terreiros? Será que a gente está pegando nas mãos das profissionais do sexo? É preciso fazer essa reflexão para saber se é válida essa questão de que ninguém solta a mão de ninguém. Repito, para não soltar a mão, primeiro tem que pegar na mão das pessoas. Porque só a questão do discurso é muito lindo, mas é preciso, nesse momento de pandemia, antes, durante e após, ter a prática, ter a ação. Então, pegar na mão é lindo, mas primeiro estenda a mão ou pegue na mão de outros semelhantes, seja ele pop rua, LGBTQI+, ou outro segmento social desse país. Então, acho que podemos passar para o segundo momento de falar durante a pandemia e daí eu trago as outras perguntas. Isso. Falta 10 minutos, né? Para encerrar a primeira parte, a gente ainda está no antes, né? Pô, tá travando, Vanilson. Melhorou? 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 Então, eu perdi um pouco o som, porque travou. Eu estou dizendo, falta só 10 minutos para encerrar a 1 hora. A gente vai para o durante, né, agora? Ou é o após agora? Temos aqui, nós temos 8 minutos de live, tá? Daqui a 8 minutos ela vai cair, aí a gente reinicia. Tranquilo? Beleza. A gente vai agora para o durante, não é isso? Durante. Isso, então. O durante é muito... Vamos tratar primeiro do auxílio emergencial, né? A gente sabe que o auxílio emergencial está uma dificuldade para o povo brasileiro. E aí, primeiro trazer essa reflexão. Será que esse auxílio emergencial, se a gente for pensar na conspiração, né? Vamos pensar num momento de conspiração aqui juntos. Será que esse auxílio emergencial não é uma armadilha do governo federal para que mais pessoas se contaminem ou mais pessoas morram de Covid? Dá para pensar isso? Pelo modo que foi construído lá em Brasília, é isso, né? Se você perceber que em todas as cidades, municípios do Brasil, as pessoas estão se amontoando na frente das caixas econômicas. Se a gente pensar da dificuldade que é, inclusive, completar aquele ciclo azul no Caixa Tem. Se a gente pensar que o acesso ao código só demora 1 hora, e que milhares e milhões de pessoas estão tendo que ir de madrugada para as filas dos bancos para acessar esse benefício, eu acho que não se torna conspiração, não. É fato de que há uma desorganização, né, através dos pensantes, entre aspas, federais, onde construíram lá nos seus gabinetes e sem imaginar que mais do que eles pensavam, iriam buscar esse acesso. Eles pensavam 25 milhões, temos mais de 50 milhões de pessoas buscando auxílio emergencial. Mas como está difícil acessar esse auxílio emergencial? Para as pessoas que têm casa. Agora vamos para a pop rua. Enquanto as pessoas estão tentando receber, porque já estão cadastradas, nós da população em situação de rua, que não temos CAD único, que não estamos no Bolsa Família, ainda estamos vendo formas de cadastrar. Então, assim, a situação tão complexa, que não é pensada para a população brasileira, inclusive, que traz todas as dificuldades, né? O acesso a esse auxílio emergencial, tão importante, mas tão pouco, inclusive, que seria só R$200, e que aumentou para 600. Mas é muito pouco ainda, diante do caos que essa pandemia vem trazendo para o povo brasileiro. Então, assim, é um auxílio super importante, mas que a gente vê várias dificuldades a nível de governo federal para a sua implementação, para a sua resolução e para o seu recebimento. Então, esse é um ponto que a gente gostaria de trazer no início do durante. E aí, voltar a falar sobre a revogação da EC 95, que é importantíssimo no momento de pandemia, pós-pandemia, e para o resto da história do Brasil, não termos uma contenção de gastos num país tão desigual, num país tão rico, tão desigual, e que os três poderes têm todos os tipos de auxílio, quando a população brasileira, muitas vezes, não tem nem onde morar. Né? Muitas vezes não.
A população não tem onde morar. Então, que a gente possa fazer essa reflexão. A questão dos abrigamentos, né? A questão do isolamento. É importante ter outras formas, outros modelos de isolamento, outros modelos de abrigamento para essa população em situação de rua. É importante que a Pop Rua possa ter a sua higienização pessoal nas ruas do Brasil, para aqueles que não estão abrigados em isolamento, outros modelos. É preciso ter água potável disponível nas ruas, porque existe uma discussão. A Pop Rua não quer se tratar, ela está com tuberculose, não quer tomar o remédio, sim. Como é que essa população vai tomar o remédio se não há água potável? Se não há garantia da segurança alimentar e nutricional que requer o tratamento da tuberculose? Então é importante também trazer isso nesse momento do durante. Pias nas ruas, chuveiros nas ruas, cuidados nas ruas, seja de saúde, de assistência ou outros cuidados nas ruas, porque existe, vou repetir, um grande número de pessoas nas ruas, não estão nos abrigamentos. E aí vem a questão durante o desemprego, né? Durante a pandemia está tendo já as pessoas sendo desempregadas por causa da questão do isolamento social. Tem uma fome gritante vindo das periferias e invadindo as ruas do Brasil. Nós que fazemos trabalho nas ruas, que estamos fazendo agora enquanto movimento, estamos vendo isso. Buscando alimentos, né, nas ruas. E aí teria uma pergunta ou a gente já vai reiniciar? Porque a gente terminou aqui o durante. Temos várias perguntas, né? Mas como nós temos aqui só 3 minutos, eu sugiro que a gente encerre e volte com as perguntas. Beleza. Então, pode. Vamos encerrar a live e voltar com as perguntas, ok? Porque senão nós vamos cair no meio da resposta. Lembrando que ainda vai ter o após, né? O pós-pandemia. Isso. Isso mesmo. Pois eu vou encerrar aqui para nós voltarmos, tá? Certo. Até já.